muito boa tarde a quem está aqui em direto ou vai estar aqui em direto para o YouTube e aqui também para o Instagram. Bem-vindos a mais uma segunda-feira. Já sabem que a semana começa à segunda e se for comigo e com o Bani, espero que seja sempre melhor ainda. Algumas pessoas estão de férias, desde já quero desejar umas ótimas férias a quem está, apesar do tempo estar assim um bocadinho controverso, mas faz parte. Mas, acima de tudo, eu costumo dizer que as férias, para além de serem para descansar, não é? Nem sempre às vezes dão para descansar, mas acima de tudo, acho que depende muito também com quem nós estamos para serem umas férias extraordinárias, porque podemos estar num local mais giro, mais fantásticos, mas se a companhia também não é boa, também acaba por não ser agradável. Então, o ideal é também reunir-se de pessoas que façam com que uma coisa simples, ou às vezes até sem nada de especial, se torne algo extraordinário. E isto serve para tudo na vida. Por isso, é muito bom, quando viajas, quando dás uma saída, escolheres também esses amigos. Eu, por exemplo, isto é uma à parte, não tem nada aqui a ver com o direto em questão, mas tudo está interligado também, de certa forma. Mas o que é certo é quando eu vou viajar ou vou dar um passeio, é importante que os amigos com quem eu decida fazê-lo gostem mais ou menos das mesmas coisas, senão acaba por ser aborrecido para quem está ali. Se uns querem ver museus e os outros não querem ver, é complicado. E então, tornar as tuas férias mais agradáveis também depende também com quem está ao nosso lado. Então, umas ótimas férias para quem está a fazê-lo. Então hoje, sem mais demoras, vamos aqui abordar um tema que é um bocadinho controverso e se estiveres aí desse lado, participa, aproveita para deixar comentários, porque também vou gostar de ouvir a tua opinião acerca deste tema e do teu gosto, por exemplo, ou se realmente já pensaste em usar ou se usas esta tendência. Então, hoje o tema daqui do nosso direto é tendência controversa. E que tendência é esta? Já vamos ouvir. Então, sente-te à vontade mais uma vez para participares e quando tu chegares aqui ao direto ou em diferido, deixa um comentário para ver se está tudo ok, também aí desse lado. E outro comentário também que eu gostava que vocês fizessem é se estes conteúdos têm feito sentido para vocês ou se há algum tema que eu não abordei aqui que gostassem de ver abordado, porque muitas vezes os meus desafios não são iguais aos vossos desafios. Então é importantíssimo vocês também trazerem para aqui, para o palco, como eu costumo dizer, para o palco também os vossos desafios, os vossos desejos, mesmo as vossas opiniões acerca daqui dos temas que eu vou trazendo, porque muitas vezes é aí que eu vou buscar também as ideias para trazer aqui conteúdo de valor para vocês. Olá, bem-vinda! Aqui temos aqui uma pessoa fantástica aqui, a Tita, a ver aqui em, em direto. Tita, já agora faz assim um like, se estás a ouvir bem, está tudo bem, uma boa tarde, espero que também esteja extraordinária. A Tita aqui com também as suas mãos de fada para fazer peças também extraordinárias para as crianças, não é? Que também a família toda se envolve nesse sentido. Então, hoje vou falar aqui desta tendência controversa. Então, as ombreiras são algo que surgiu nos anos 80, assim, não surgiu nos anos 80 exatamente, mas foi aqui um refresh muito grande que na nossa memória é mais presente nos anos 80, mas porquê é que divide tantas opiniões? Então, se não conheces, sou Sofia Coelho, sou designer de moda e ajudo mulheres 40 mais a valorizarem a sua personalidade e autenticidade e a sentirem-se mais confiantes com a sua roupa e com a sua imagem. Eu estava aqui a ler o comentário, podes brindar-nos sempre com o teu conhecimento aqui, o comentário da Tita. Obrigada, Tita. Mas é importante também vocês partilharem aqui os vossos desafios. A Tita já partilhou aqui alguns deles, quando falámos aqui dos cabelos brancos e de assumir aqui algumas coisas. E é importante porque há processos que eu ainda não sinto, não é? E a entrada dos 40 anos às vezes trazem mudanças, não é? 40 traz logo aqui uma mudança,
às vezes há as pessoas que são aos 40, outras aos 45, mas os 40 para mim foi tipo como se fosse um marco, não é? Não sei se será o próximo aos 50, mas os 40, foram assim um marco especial para mim e estão a sê-lo. E há coisas que vão mudando, algumas psicológicas e outras físicas também. Então, muitas vezes são esses desafios pelos quais alguns eu ainda não passei, não sei se virei a passar, mas algumas mulheres têm sentido desafios diferentes e então é com base nesses desafios que vão partilhando comigo que eu também trago aqui e tento juntar com os meus conhecimentos com os vossos desafios. Mas muito obrigada pela participação, Tita. Então, as ombreiras, historicamente, são associadas a quê? Ao empoderamento feminino. E o que é que eu quero dizer isto com ombreiras? Se alguém tivesse a questionar, mas ombreiras é o quê? São aqueles enxumaços usados, se nós formos ver assim nos álbuns de fotografias, que naquele tempo, assim mais para trás, ainda tínhamos assim os álbuns de fotografia, assim os rolos que eram revelados, que hoje em dia nós tiramos muitas fotos, mas não revelamos praticamente nenhuma, o que é uma pena, mas a nossa história também se faz destes registros fotográficos. E então toca lá também a tirar algumas fotos e a guardar aquelas especiais de momentos especiais. Porque às vezes o telefone eu não tenho aqui, está a ser usado, mas às vezes esta ferramenta às vezes cai ao chão, quebra-se, parte-se. É uma pena de nós dizermos assim, que foi, perdi aqui, se calhar estão aqui anos aqui registados, que não foram passados para algo palpável, não é? E então esfumaçam-se histórias. E lembro-me de uma pessoa, isto é um à parte, mas isto, as conversas são como as cerejas, e vale o que vale. Mas eu lembro de uma pessoa, quando teve que abandonar a sua casa por causa das cheias, disse que levou os documentos, levou uma ou outra peça de roupa, só mesmo porque precisava, não é? Não pôde levar mais, salvou o animal de estimação e salvou um álbum de fotografias, porque disse que sem o álbum de fotografias é como se a história dela não existisse. Então tinha lá as fotos de criança, de infância. Então é um bocado isso. Acho sinceramente que a foto, estes registros, são uma parte integrante da nossa história pessoal. Parece que se tudo esfumaça, não é? Mesmo que a gente tenha esta recordação, mas que um dia com a idade pode também desaparecer, mas esta é a nossa história e eu costumo dizer que a roupa conta a nossa história, mas essas histórias também servem de reforço para a própria história que nós contemos também com a nossa personalidade e com a nossa imagem. Porque podemos não há memórias que não são assim muito positivas para algumas pessoas, mas servem-nos para dizermos como é que nós queremos ser hoje. Então é importante também isso, mas não fugindo aqui muito ao tema, nós quando vamos ver aqui aqueles álbuns antigos de fotografias, lembramos de ver, assim, principalmente na década de 80, aqueles enxumaços gigantescos que as senhoras usavam, e então que pareciam assim, tipo, 2 tamanhos acima dos delas, e eu lembro-me da minha mãe usar, era isso e a permanente no cabelo. E então, esses enxumaços que, passado uns anos, não é, caiu em desuso e agora voltou outra vez, pós-pandemia sobretudo, voltou outra vez e vai continuar. Alguns não tão evidentes, mas outros, assim, ainda com alguma evidência. Mas isto nós temos de contextualizar também a nível histórico, porque um designer, alguém quando faz uma peça, quando faz as tendências, quando as tendências se criam, nós somos levados, muitas vezes, como fonte de inspiração, a realidade dos factos, a nossa realidade, as nossas vivências, as nossas experiências, nós olharmos para alguma coisa e vermos como fonte de inspiração, mas nós também somos esponja. Então, também, muitas vezes, as tendências, não é? A criação de algo é feito com base cultural ou até como uma forma de expressão ou de luta contra alguma coisa, não é? Através de transmitir uma mensagem, muitas vezes. Então, existe aqui várias coisas. E as ombreiras eram usadas como uma imagem de poder. E se nós pensarmos bem, se pensarmos na estrutura desta peça, é uma peça muito rígida, muito de alfaiataria, porque aquilo são tecidos mais estruturados, por norma, são para levantar o nível dos nossos ombros,
que é que uma pessoa sente se eu estiver assim? Reparem bem, se eu estiver assim, estiver desanimada, não é? A postura quando uma pessoa está desanimada, não é? Encolhe-se mais, ou quando uma pessoa está mais tímida ou mais reservada, o objetivo é fazer isto, não é? É quase isolação, isolamento, não é? Estarmos aqui. Mas quando uma pessoa sente segurança e confiança, qual é a nossa postura? Não é? Até crescemos. Fazemos, não é? Encolhe a barriga, estica o peito e levanta os ombros. E é um bocado isso. Mesmo que nós não nos sintamos assim tão bem, nós, quando colocamos algo exterior a nós que tem esse tipo de formato, vai nos trazer uma imagem mais empoderada. Então, nos anos 80, ressurgiu aqui esta imagem, esta coisa de ombros mais largos, mas por um motivo diferente que eu vou já chamar aqui a atenção mais à frente, quando voltar atrás um bocadinho na história. Mas esta imagem mais de ombros mais largos, se formos pensar um bocadinho, o que é que nos faz lembrar? Faz-nos lembrar a figura masculina, não é? O homem. O homem, por norma, até quando nós vemos aqueles filmes, por exemplo, de casa de banho ou de provadores femininos e masculinos, quando são mais estilizados, vemos um triângulozinho invertido nos homens. Porquê? Porque a associação dos homens tem os ombros mais largos. E as senhoras, o que é que vemos? Um triângulozinho para cima. O senhor invertido e a senhora assim. Às vezes até tem um lacinho a imitar, que é tipo um papilão ou um lacinho da senhora. Mas porquê? Porque nas senhoras a anca é o símbolo mais feminino de fertilidade, não é? Ou seja, as ancas largas, e os homens são os ombros largos, tanto que não é muito comum nós vermos um senhor com anca, não é? Porque não está preparado o organismo para receber ou gerar um bebé lá dentro. Então, não é uma parte integrante. Mas a parte dos ombros é. Quando um homem até se uma pessoa, por exemplo, pratica desporto, exercício físico, levanta muito assim pesos, é logo aqui muito desenvolvido e ainda fica um V ainda mais definido e mais visual. E então, o que é que isto sugere? Não quer dizer que as senhoras queiram se tornar homens, mas querem um bocadinho essa ideia de poder associada à imagem masculina. Então, é uma linguagem muitas vezes não verbal, não é? Eu sem falar, se eu tiver aqui com uma linguagem dessas, com aquela imagem muito estruturada, ombros muito, muito largos, e eu sem falar, eu imagino, eu entro num palco, eu entrava aqui em direto, por acaso não tenho assim nada de verão que tenha assim os ombros, mas se eu entrasse aqui em direto com os ombros muito salientes, muito estruturados, algo assim muito quadradão assim em cima de mim, uma postura muito rígida, o que é que eu transmitiria? Muitas vezes um bocado de distanciamento, não é? Tipo, espera lá que isto hoje temos de estar aqui em sentido, não é? Ou seja, eu sem falar nada, o tipo de imagem que eu iria transmitir ou que outra pessoa transmite, assim com esse tipo de ombreiras, é um ar mais formal, mais sério, mais de responsabilidade. Por norma, pensamos que esta pessoa deve ter aqui um cargo um bocadinho elevado, e não é por acaso, se vocês agora, depois do direto, ou se calhar até se lembram aqui da memória, mas se vocês pensarem, mulheres que estejam à frente de cargos de empresas de responsabilidade, ou, por exemplo, de políticos, cargos de exposição política elevados, por norma, quando uma mulher vai para um debate ou vai estar a apresentar alguma coisa para a televisão, por exemplo, para a comunicação social, não é por acaso que o tipo de roupa que escolhe muitas vezes tem esse tipo de ombreiras. Essa saliência, esses enxumaços, muitas vezes exagerados no ombro, porquê? Para dar autoridade, para dar poder também, para serem escutadas e serem mais levadas a sério. Não é por acaso isso. E as mulheres, isto agora andando um bocadinho para trás, isto traz também um simbolismo, que é
Não sei se vocês já se lembram ou se recordam de um bocado de só ouvir isto, de carga de ombros, não é? Ou tirar um peso de cima dos ombros, porque os ombros têm muito essa conotação de carga, de peso, e muitas vezes associada à responsabilidade em si. E, por norma, associamos que quem tem de ser responsável, por exemplo, trazer determinadas coisas para casa, e antes das mulheres serem mais emancipadas, eram os homens. Então era tipo, eles é que tinham de ter essa responsabilidade, essas coisas e essa carga de ombros. Mas o que é certo é que aqui, esta imagem, esta evolução, muito obrigada a quem está aqui no direto, podem comentar e podem partilhar também aqui, se vocês, por exemplo, gostam ou não de usar este tipo de roupa. Mas simbolicamente, agora perdi-me aqui um bocadinho, mas se olharmos para trás, vemos que isto já não é de agora. As ombreiras não começaram nos anos 80, começaram por volta dos anos 20, com as depressões a nível dos Estados Unidos, depois teve ali um bocadinho, foi muito confinado por ali, mas assim o boom maior deveu-se sobretudo na década de 40. E se pensarmos bem, historicamente, a década de 40 é a Segunda Guerra Mundial. Então o que é que aconteceu na Segunda Guerra Mundial? Acontece que os homens foram chamados para combater e as mulheres ficaram com o cargo de responsabilidade, porque a vida não parou, tinha de continuar, os trabalhos tinham de continuar, as lavouras tinham de continuar, os trabalhos na metalúrgica tinham de continuar, a roda continuava a andar. E o que é certo é que não estavam lá as pessoas que habitualmente desempenhavam esse papel. Então, quem teve de tomar as rédeas da família e as rédeas de trabalho, não é? Para que tudo continuasse a funcionar foram as mulheres. Era um cargo que não era delas, até então, mas o que é certo é que tiveram de arregaçar as mangas. E para ser prático para tudo, não é? E para também terem aquela autoridade, não é? Para os filhos também. Então começaram também a usar e a vestir muita roupa mais masculina, as calças, os fatos, tudo. E então, aí começou a parte de muito desta imagem mais masculina, em que a mulher perde um bocado aquele feminino. Não é que deixem de ser femininas, mas perde aquela imagem mais feminina para usar calças, ser prática, funcional, e tinha de ser. A realidade assim o pedia. E então, na década de 80, os motivos não foram estes, os motivos foram outros. Foram a emancipação. A mulher queria também trabalhar, não queria estar dentro de casa, porque o que é certo é que quando acabou a guerra, os homens retomaram, os que conseguiram retomar, e a vida tentou ser levada da maneira possível. Mas o que é certo é que as mulheres, não é? Para algumas foi muito difícil voltar a ceder, não é? Na obediência, como se não tivessem um voto na matéria. Então, as mulheres na década de 80 houve um boom, a emancipação, o quererem ser autónomas, o terem o seu dinheiro, a terem a sua voz ativa, as suas opiniões, a terem os seus próprios negócios, a poder votar também, não é? Ou seja, vinha um trabalho de trás já ali a ferver, não é? Em que não é por acaso a roupa é muito cultural. Nós somos muito aquilo que vestimos. Qualquer dia vão olhar para nós, não é? Os nossos descendentes, as pessoas vão olhar para esta altura e vão ver o que é que se vestia neste momento, o que era hábito, o que era comum, o que é que fazia sentido ou não, porque é que vestimos determinadas coisas, porque é que aquela pessoa em específico se vestia assim. E isto é o que traz também o teu cunho pessoal às tuas peças. Eu vou dar a minha opinião pessoal e é importante que existem aqui 2 lados desta moeda e esta tendência é controversa por isso mesmo. Porque, podes também pensar como eu. Eu, gosto de ver algumas pessoas com este tipo de peça, gosto que alguns casacos meus tenham ligeiramente este formato, mas eu, pessoalmente, para mim, não estou a falar de outras pessoas, mas eu, para mim, eu não me identifico com ombreiras em que parece que tenho 2 tamanhos acima do meu.
Isto quer dizer o quê? Quer dizer que, apesar de serem tendências, eu já falei aqui, não sei se não foi há uns diretos anteriores, e tu podes depois vê-los todos, estão todos disponíveis no YouTube. Mas é importante que, apesar de teres uma tendência que serve para as pessoas que nunca experimentaram aquilo, vestirem e dizerem: olha, eu gosto bem, estava a precisar disto. Ótimo, a tendência veio para ti, mas se tu és uma pessoa que gosta de coisas mais femininas, que não te identificas com aquela imagem, se tu experimentares, deves sempre experimentar. Podes ter uma agradável surpresa, mas se tu experimentares e sentires que não te sentes bem com aquilo, não é a tua personalidade que está ali revista, não é a tua identidade que está ali, não tens que usar nem deves fazer. A não ser que queiras transmitir, por alguma razão, uma imagem em algum determinado momento para ser levada a sério. Mas também poderás não estar a ser autêntica, porque não estás a mostrar-te verdadeiramente quem és tu. Mas o que é certo é que é importante definires isso, definir se faz sentido para ti ou não isso. Para mim, não faz. E se tu fores como eu, em que consegues perceber que não é isso que faz sentido para ti, não faz. Agora, outra coisa é certa, é que se tu não queres usar roupas que tenham esse lado muito masculino, porque acaba por aumentar muito os ombros, se não queres sentir isso, mas queres ter uma postura que traga alguma autoridade, alguma confiança na forma como tu estás, aí sim, vou-te aconselhar a mudares um bocadinho a tua postura, mas física. Quando começares a falar com alguém, quando tu vais apresentar alguma coisa a alguém, muda a tua linguagem corporal para uma linguagem costas mais direitas, ou seja, não precisas estar a mexer na roupa, a usar roupa que não te identifica, que depois vai ficar lá no armário a estorvar, a encher, a confundir, porque não é a tua essência, mas muda a tua postura, porque a forma como tu comunicas, a forma como gesticulas, diz muito de ti. A roupa vai ser apenas o complemento disso. Claro que, se uma pessoa quiser isso e até gostar, e não tiver muito essa postura, a roupa vai ajudar, é certo? Vai ser algo exterior, algo de acréscimo que nós não temos, mas que vai entregar aquilo que tu queres. Mas é importante tu ver os dois lados da moeda. É, eu quero esta imagem e eu sinto-me bem com ela, ou eu não quero esta imagem, não me sinto bem com ela, mas eu quero transmitir algo similar, não tendo esta roupa comigo. Então, sim, é postura, sobretudo postura, forma de estar, forma de verbalizar, forma de falar, de encarar olhos nos olhos, porque se tu também vais falar com alguém, imaginem eu estar aqui neste direto, eu estou a falar, porque acho e acredito sempre que alguém aí desse lado está a ver, eu agora sei que estão aqui pessoas em direto, mas mesmo em diferido, faz-te conta que eu não tinha ninguém aqui em direto a ver-me, e pode acontecer, acho que nunca tive ninguém, assim, nunca tive a falar para ninguém, mas já aconteceu estar uma pessoa ou duas e está tudo bem, porque isto é entrega de conteúdo, independentemente de quando tu vais ouvir ou ver-me. Mas eu acredito sempre que está aí alguém desse lado. Agora imaginem eu passar aqui meia hora, já parece que não, mas já vamos quase a 23 minutos, mas imaginem eu estar aqui e estar a falar convosco, porque eu assumo que estás aí desse lado, e estar aqui o tempo todo assim. As ombreiras são algo que surgiu nos anos 80, mas que divide muitas opiniões. Olá, sou Sofia Coelho, sou designer de moda, não é? Compreendem aquilo que eu quero dizer? Não faz sentido. Quando tu queres transmitir uma mensagem, quando tu queres transmitir autoridade, até, por exemplo, aos teus filhos, ou até no teu trabalho, quando queres emitir a tua opinião, não é? Numa reunião, por exemplo, não é? Em que querem que se chegue à frente alguém ou que emitam aí alguma opinião, alguma sugestão, por exemplo, é importante que tu também digas com confiança e com convicção aquilo que pensas e que achas, o ponto de vista, mas também de uma forma cuidada, não é? Não é estar ali a ofender por ofender ou a denegrir por denegrir.
estão todos no mesmo barco, de forma construtiva, de dares a tua opinião. Então é importante tu também alinhares isso e estares a falar olhos nos olhos, encarar. E isso tem muito poder, mais poder do que às vezes uma roupa que não adiantaria eu nada estar aqui de ombros largos e estar também assim com a postura de olhar para baixo e não encarar de frente para falar contigo. Entendem? Ou seja, a roupa não vai trazer também algo que tu também não encaras de frente, não assumes isso. É importante assumir isso. E quando tu consciencializas isso, mais do que teres a roupa, é teres a tua própria atitude. Eu ainda há bocado estava aqui a escrever, eu vou relançar aqui o e-book e passo já aqui a publicidade. Está mesmo aqui, já estive a fazer o download, só falta por aqui alguns links, mas estou a relançar e a reescrever o meu e-book, que é um livro digital, e estava ainda há bocadinho nesta fase, que é quando tu brilhas essencialmente por seres tu própria e quando tu vestes de ti mesma. Porque uma pessoa, quando vai, por exemplo, a uma loja, e tu tens imensas lojas onde as pessoas vão muitas, há lojas que têm uma peça repetida 1000 vezes, por exemplo, e pelo país inteiro. Então tu vais comprar uma peça que existem milhares de peças iguais pelo país inteiro. E tu vês uma pessoa com uma peça igual à tua, que tu sabes que é igual, percebes logo que é a mesma peça. E tu dizes assim, fogo, mas aquela pessoa tem uma peça, fica tão diferente de mim e é a mesma peça. E tu dizes, mas eu gostava que a mim vestisse igual, que engraçado. E muitas vezes não é a peça, é a atitude, é a forma como a pessoa veste a peça. Não é porque eu tenho uma peça muito cara que eu vou brilhar com essa peça. Não quer dizer que eu tenho uma peça muito barata que vá brilhar com essa peça. É a forma como tu usas as tuas peças de roupa. É tu teres a consciência do eu assumo, eu gosto disto, eu gosto desta peça e estou muito bem comigo. É uma peça que eu gosto. Não quer dizer que ela me acompanhe daqui a uns anos. Esta peça já tem muitos aninhos, por acaso. Mas não quer dizer que ela me acompanhe. Mas eu, de tempos a tempos, também é importante olhar para o meu armário e perceber se hoje em dia, a pessoa que eu estou hoje, ainda se identifica com este tipo de peça e de roupa. É isto que eu quero transmitir, é isto que eu sinto. A Sofia de hoje em dia ainda se sente com esta personalidade ou não? Ou quero uma coisa diferente, quero outras cores? O que é que eu quero? E este autoconhecimento também é importante para que as tendências para ti não sejam controversas, sejam certezas daquilo que tu queres. Ou gostas ou não gostas. Ou tens e adquires ou não tens. Teres para não usar ou teres para fares de conta não vale a pena. É um desperdício para ti, para a tua carteira, para a tua emoção, não é? Porque depois começas a construir um armário que não está alinhado com nada, tens peças aqui misturadas, de tendências completamente diferentes, e depois também para o ambiente, porque estão-se a gastar recursos para estarem ali parados. Não vale a pena, porque a indústria vai fazendo porque há consumo, então há necessidade de preencher esse consumo. E se é um consumo para deitar fora, não vale a pena, não justifica. Então, é importante teres esta ideia e este outro lado da história também é importante, porque o que eu gosto mais na história também é quando eu dou formação, quando eu dei formação, era engraçado, quando eu contava a história muitas vezes por trás das peças, porque é que as coisas chegaram até onde nós estamos, não é? Porque houve outras pessoas atrás que lutaram e fizeram com que a história fosse reescrita também muitas vezes. Acho que é importante nós não esquecermos também este lado. E o lado desta parte da emancipação, das mulheres gostarem também de ser autónomas, terem voto na matéria, terem opinião. Não estou a dizer porque depois dizem que há pessoas que não, que o homem está a deixar de ser masculino ou feminino. Eu acho que isso são decisões de cada um, porque nós temos a nossa própria história e as nossas próprias vivências. E é importante o autoconhecimento, porque há pessoas que, lá está, muitas vezes parece que seguem só modas
mesmo a nível da postura, de atitudes, de emoções, e são pessoas completamente frágeis emocionalmente por dentro. Então, quando tu também não sabes quem tu és, qual é o teu papel como pessoa, a tua identidade, não é? A tua impressão digital, quem eu sou realmente, aí é um vazio muito grande e pode ser complicado. Mas quando tu assumes e sabes realmente quem és, independentemente de como tenhas nascido ou vivido, não é? A tua vida e assumes quem tu queres, tu assumes o teu papel da tua vida, aí vais vestir a tua autenticidade e tudo vai ficar bem, porque tu brilhas por seres tu próprio. Não sei se fez sentido ou não, mas é importante que nós comecemos a vestir como nós realmente nos sentimos. E se tu tiveres uma peça que até gostas, mas achas que falta alguma coisa, personaliza. Eu faço às vezes alguns workshops sobre isso. Personaliza, porque às vezes a peça só está a precisar dali de um toque teu pessoal, de um acessório, de uma aplicação, de algo ali que traduza quem realmente tu és. Portanto, a forma como tu vestes e adaptas as peças a ti é o que torna o teu guarda-roupa também único e especial para ti. E que tu olhas e vês e identificas, é mesmo isto que eu queria. E não é preciso nada de extraordinário, bastam pequenas alterações. E os acessórios, mesmo que não seja na roupa, mas os acessórios que compõem o teu visual, porque nós somos um todo, não é? Eu sou o que gesticulo, o que falo, o que uso, as peças que tenho, tudo, tudo, tudo. O nosso cabelo, por exemplo, tudo comunica. Portanto, é importante tu também perceberes que não é só a tua roupa, não é só a tua maquilhagem, não é só o teu cabelo, não é só os teus acessórios. É um todo e como tu vestes de ti, não é? Como tu aceitas como és. E eu fico muito triste quando as pessoas acabam por se anular porque acham que à medida, sobretudo à medida que a idade vai avançando, começam a ter mais complexos. Algumas pessoas, não são todas, porque depois há aqui dois mundos. Há aquelas pessoas que perdem um bocado o filtro com a idade, e eu quero ser eu mesma, e cada vez mais mulheres se vêm a fazer isto e assumem, e estou cansada de estar a fingir algo que não sou e vou assumir. Mas há outras, há um outro polo completamente oposto que começa-se a fechar, a retrair e as inseguranças começam a surgir. Algumas, se calhar, estavam lá um bocadinho enterradas e quando somos novas a coisa passa despercebida, mas depois, com a idade, com as mudanças, as rugas, as alterações hormonais, físicas, muitas vezes, começam a surgir coisas que estavam ali um bocadinho enterradas e vêm ao de cima em momento de maior fragilidade. E eu estou a conhecer algumas mulheres nesse campo também. Por isso é que eu tento trazer aqui este conteúdo de valor para vocês. Hoje ficamos por aqui. Espero que tenha feito sentido para quem esteve aí desse lado. Muito obrigada. E muito obrigada também a quem vai ver em diferido. Para quem vai ver aqui no YouTube, se faz favor, coloque aí um subscrever o canal, um gosto no canal, para chegar ainda mais longe, para perceberem, para aqui para as plataformas perceberem que este conteúdo faz sentido. Portanto, cliquem aí e eu terei todo o gosto em partilhar cada vez mais estes ensinamentos, estas partilhas que outras mulheres também partilham comigo. Portanto, é bom chegarmos mais longe. E para estas mulheres que falam isto comigo e que depois vêm aqui os diretos, sintam que eu estou a falar com elas e que este conteúdo foi escrito a pensar nelas. Portanto, é importante nós sentirmos ouvidas, escutadas e que alguém nos ouça, porque muitas vezes estas pessoas isolam-se por receio da crítica, não é? E por acham que se estão a queixar sem necessidade, mas o que é certo é que quando nós também nos colocamos um bocadinho nos pés das outras pessoas, claro que não vamos viver a vida das outras pessoas nem a história, mas conseguimos ter empatia suficiente para perceber que a pessoa muitas vezes está em dor, está insegura, então também é bom porque isso também traz alento, traz emocionalmente um reforço maior. Por isso, toca aí a fazer também partilha aqui do conteúdo. Hoje ficamos por aqui, espero que tenha feito sentido. Não sei, diz-me aí já agora, se tu és fã destes ombros mais salientes ou és como eu, que és um bocadinho mais feminina
e não te identificas assim tanto com aquele lado mais masculino, apesar de ser um lado muito empoderado, assim, muito de, de heroína, não é? De super-herói, não é? Assim, de empoderamento. Por isso, pensa o que é que tu queres que a tua imagem transmita e trabalha sobre isso, seja controverso ou não, de opiniões, mas acima de tudo, que vistas sempre a tua. Uma boa continuação para vocês. Já sabem que a semana começa a segunda. Se for comigo e com o Bunny, espero sempre que seja melhor ainda. E já sabes que a forma como a semana começa não tem de ser necessariamente igual à forma como ela acaba. Por isso, está nas tuas mãos olhar para o teu guarda-roupa, perceber o que é que faz sentido, o que não faz sentido, e se realmente quiseres trazer, ou por curiosidade, se quiseres experimentar uma peça destas, vai a um provador da próxima vez, pega numa peça, experimenta e pensa, gosto ou não gosto. E cada vez que tu tomares uma decisão, porque as decisões são poderosas, são as tuas decisões, são poderosas, à medida que tu vais conseguindo dizer sims e nãos, vais começando a ter maior clareza daquilo que faz sentido para ti. Por isso, toca aí a começar a olhar para ti com outros olhos, com outra clareza, para que o teu armário também reflita isso mesmo. Beijinhos, fiquem bem.